Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso OpaCast, gravando aqui hoje o nosso terceiro episódio em Salvador, aqui na Bahia. Muito feliz, a gente esteve aqui na semana passada com convidados maravilhosos e hoje eu tenho muito orgulho de poder receber aqui um grande amigo, empresário, um paizão, um cara que é um marido, hoje 100% presente com a sua família, fundador da Premium Suporte Coletivo 2, Silvio Magalhães. Seja bem-vindo, amigo Obrigado, minha aqui, a gente amiga. está em casa hoje. Tudo certo, que bom que você falou aí minha bio, né, mas antes disso, como você falou, eu sou pai, sou marido, hoje em dia presente, sou filho também, sou amigo presente, né. Graças a Deus conquistei isso nesses anos aí de trajetória. Gente, eu tô super feliz porque, assim, Silvio, né, é o nome dele aí, que pra quem não conhece, mas, assim, aqui um cara que já faz parte aí da minha trajetória também, né, chamo ele de Silvinho É, carinhosamente. É muito bom estarmos aqui, porque a gente sempre trocou muita ideia juntos, né. A gente sempre dividiu, assim, a nossa trajetória, os bastidores, a as dificuldades também que a gente já teve nesse mercado, e poder trazer um pouco, né, disso tudo aqui para essa audiência, eu acredito que é muito importante, porque você é um cara que tem uma trajetória aí de muitos anos, né. Então esse momento aqui é nosso, para a gente contar tudo que você tiver, as curiosidades, as novidades também do mercado, principalmente também que a gente está em Salvador, então assim, é trazer um pouco também da nossa cidade, né. Eu agora estando aqui muito presente, assim, parece que eu volto e me conecto, né. Eu nunca saí daqui, mas foi importante também para o meu sim. crescimento, né, explorar, outros lugares, morei fora também do Brasil, mas estar aqui é saber que eu tô de volta para as minhas Com raízes. E certeza. quero que você fale um pouco dessa sua trajetória, como é que você começou nesse segmento, como é que foi tudo isso? Primeiro falar que, estar aqui é muito especial, porque eu tô do lado de uma das pessoas que eu admiro muito no mercado. É uma amiga que eu conquistei, né, você sabe que a nossa amizade, a gente não parece que a gente nunca foi apresentado, a gente se encontrou ali, talvez tenha batido um papo e nossa amizade foi nutrindo, a gente foi se respeitando, foi se procurando para se ajudar profissionalmente e viu ali, uma troca mútua, né, uma troca legal entre a gente, a nossa energia bateu, e você participou e participa, né, de momentos importantes na minha vida profissional, né, foi é uma pessoa muito importante, eu sou uma é uma pessoa que eu liguei muito, durante a minha trajetória profissional, durante a minha trajetória profissional eu ligo muito. E é isso, eh, sou produtor técnico Dos de se melhores. eu falasse da minha formação do mercado, né, do que eu encabecei no mercado, que eu falo para as pessoas: "Vocês podem fazer tudo, mas você precisa ser conhecido, por alguma coisa que você faz ali de excelência", e eu acho que a produção técnica é esse meu trabalho que eu posso falar assim, quando eu chego no palco eu falo: "Tô em casa aqui", sabe, pode acontecer aí várias coisas que eu tô no controle, tô em casa, é onde eu me sinto bem também fora da minha casa lá, é a casa que eu me sinto bem, é no palco. Mas, independente disso, eu desenvolvi outras habilidades na música, né, no mercado do entretenimento. Sou fruto de um grêmio escolar, né, minha carreira é fruto de um grêmio escolar, no qual ali nos anos 2000, 99, a gente fez a harmonia do samba na minha escola e explodiu. Eu era gerente de eventos do grêmio, né, meus amigos ali, a gente montou uma chapa e venceu, e a gente fez a harmonia do samba. E dali eu já aproveitei o meu network na música, né. Ali naquela época do Grêmio, a gente já teve o diretor da escola, era uma pessoa que adorava festa, ele tinha bloco de carnaval, então ele deu um bloco de carnaval pré-universitário, bloco pré-universitário. O primeiro ano que saiu, era minha equipe do Grêmio que estava encabeçando ali aquela produção. Todo mundo verde, que não sabia de nada, né, a gente aprendendo ali empiricamente. Alguns saíram para vir dali da escola para fazer outras profissões e outros poucos saíram, né, ali para vir da música. Eu fui um dos que saí e já fui direto para música, em vez de estudar numa faculdade, eu fui ser produtor, saí do terceiro ano da escola, já para ser produtor de banda, né.
por causa do meu desenvolvimento que eu tive na escola, o network que eu fiz ali com as pessoas. Que coincidência, porque eu também fui do Grêmio da escola, isso é A política, né, é importante, né. importantíssimo, né, E assim, em Salvador é muito comum, até falando aqui, em Salvador é muito comum ter essas festas com bandas, né, na na escola, escola. que lá no Rio, assim, não é tão comum ter esses shows, assim, mas aqui sempre tem, né, São João, Carnaval, tem várias programações com artistas grandes, É, assim, a né. gente vê mais formatura, né, a É, gente, é. no Grêmio, ele permitiu a gente fazer São João, a gente até lavagem da escola, a gente fazia, ele gostava muito, tanto que no outro ano, a gente teve o Grêmio em um ano, foi no primeiro ano teve o Grêmio, no outro ano a escola você já via que a escola aumentou o público dela de aluno, aumentou aluno também por conta dessa movimentação cultural que a gente fazia na escola, e que era muito reconhecida ali no centro de Salvador, ali nos anos 2000, 99, 2000, 2001. E aí saí de lá para uma banda prévio, assim, muito rápido, uma passagem, e fui para o Pida. Pida, o Se Liga no Pida ali, o início de tudo, não existia Se Liga no Pida, não existia, revista, jornal, o Pida era de tirar foto, né, Léo fazia foto, Fotográfico. fazia cobertura fotográfica, postava e vendia ingresso, e fazia algumas festas, então isso era o início do Pida, foi da onde eu participei do início, do primeiro programa, da primeira revista do Pida tem uma foto minha. O Pida era uma máquina de criatividade, assim, Paulo deixava muito a gente à vontade para criar, para desenvolver. Então foi no Pida ali que eu participei dos meus primeiros DVDs, assim, como produção, que foi o DVD da Calcinha Preta, o primeiro DVD da Calcinha Preta, eu tô ali fazendo parte da produção. República do Reggae, o primeiro República do Reggae, que aí a gente já tem uns 20 anos, né, o Pida me deu uma base muito boa do mercado, né. E lá você já estava fazendo produção geral? Lá eu Era fazia, faz tudo. lá era faz tudo, Aham, mas eu já começava a observar mais a parte técnica. sim. Eu me lembro quando foi que eu decidi virar produtor técnico. Eu cheguei no palco, tinha na época era Neto Bolacha, que era diretor de palco, né, daqui de Salvador, fazia muitos palcos. E eu cheguei no palco, ele estava passando bateria, e eu amo bateria, eu fiz: "Rapaz, já sei o que é que eu vou ser, pra eu poder ter contato com a bateria e poder tocar", e fui produtor técnico. Fui me enveredando, né, na verdade, para essa parte técnica, começando a fazer direção de palco, começando a aprender, tendo contato, porque eu já gostava de música, né. Em minha casa, meu pai já a gente já tinha muitos instrumentos, a gente sempre tocou, meu pai sempre foi muito musical, em minha casa sempre teve percussão, minha casa sempre teve violão, minha casa sempre teve muito disco, teve muito CDs, na época de CDs, então a gente sempre ouviu muito Sempre música, se conectando. sempre muito aparelho de áudio, muito equipamento de áudio. Meu pai também tinha aparelhos massa, fone. Então a gente sempre, teve essa conexão com a música. Só buscou. Eu só busquei entender o caminho que Hã, eu ia tomar da sim. música ali, Uhum. né. Então, eh, essa mudança do Pida para Salvador Produções, eu fui ainda como produtor técnico, né, fazendo eventos Na Salvador. na Salvador Produções. Mas logo depois Marcelo virou empresário de algumas bandas, e aí começou a formar equipe e foi empresário do Parangolé, ali 2006, 2007, Santana. não, com Não? Bambam e Nenel, que era Ah, Só as verdade. Cabeças, Sim, sim, que sim. também deu um boom massa no pagode, né, deu uma mudança no pagode, e a gente era bem, rodava bem, e aí depois de Bambam e Nenel, veio o Léo, né, pra gente, Parangolé. E foi aí também que foi a parte de pós-graduação da minha carreira, né, tudo muito de vez, uma overdose de informação, de um sucesso que nunca tinha vivido no Rebolation, que levou a gente para o Brasil todo, todas as capitais do Brasil, né, eu falo para as pessoas: "Eu conheço todas as capitais do Brasil, eu já pousei em todos os aeroportos, Reboleixo toca em é todas as mais de cidades até hoje, você todos os sabe, né? aeroportos do Brasil, eu já pousei mais de 5 vezes, em todas as capitais do Brasil eu já fui, graças a Deus já zerei o game do Brasil. E a Salvador Produções, né, junto com o Léo, foi essa overdose de trabalho, de conhecimento, de aproveitamento, né, porque você tem contato com todo tipo de gente, com diretores de alto escalão É de um excelente TV, network isso. network, e aí eu comecei a entender isso, né. O meu network, comecei a tentar monetizar as minhas relações.
no mercado. Então o Léo me deu muito essa entrada e essa credibilidade, porque a Salvador Produções, né, hoje em dia, o que eu vivo de credibilidade no mercado, por mim também, que eu tenho o mérito de, É, não né, adianta de também você ter estar, mas escritório, você é eu artista e tive um você respaldo muito grande da Salvador Produções. Marcelo é um empresário muito generoso de dar oportunidades para as pessoas de dentro desenvolverem, tanto que lá eu fiz de tudo, né, na Salvador Produções, fui de produtor técnico, né, como a minha referência de profissão, mas eu fui diretor de clipe, fui diretor técnico de grandes festivais da Salvador Produções, sabe? Marcelo sempre deixou a gente agregar o nosso trabalho. Se ele via que você tinha capacidade de fazer o trabalho, o porquê não ter uma pessoa de dentro. Também vem da nossa busca em mostrar para ele que a gente tem capacidade para fazer, mas existe também um olhar generoso de um empresário de ver isso daí, né? só para fazer um parêntese dentro disso tudo, você esteve há mais de 18 anos Com à o Léo, frente de Léo de Santana, Léo né. Santana, Então, assim. assim, para quem lógico, aqui a gente tem esse podcast para uma audiência e vai entregar para outras, né. Então, assim, quem não sabe, Silvinho, ele mais de 18 anos à frente de Léo, assumindo a parte técnica, né, e ali você teve, vários potenciais criativos, que eu acho que, também é um diferencial que você tem, porque muitos produtores eles são bons produtores técnicos, se tornam diretores, vamos dizer assim, né, mas você também enxergar essa parte criativa, porque às vezes a pessoa fica só: "Vou executar, vou entregar o pau", Mas e você tem esse olhar assim, né. é porque elas correm um do lado do outro, né? As partes elas caminham um do lado do outro, né? A criatividade, você vai me dar alguma coisa para eu desenvolver e eu vou pegar minha parte técnica, minha capacidade técnica e eu vou falar a você que aquilo vai funcionar tecnicamente, né? Que tem condições de daquilo que você criou, do que você imaginou, eu pôr em prática. Então eu comecei como eu falo para você, como a gente falou ali, né? Ali atrás, os clipes que eu fazia, eu era diretor, eu primeiro era roteirista que eu fazia tudo antes, fazia produção, eu que contratava eh, o pessoal que vai participar do clipe, eu que fazia a concepção toda do clipe e entregava o clipe como diretor, né? Então isso era eh, isso usava a minha capacidade artística e a minha capacidade de produção, uma do lado do outro, né? Até porque a gente os orçamentos fazia isso porque os orçamentos eram Isso. curtos, mas as entregas, graças a Deus, foram satisfatórias. Mas quando você esse potencial criativo, assim, foi muito mais de sempre ter um olhar de crescimento, ou foi de contribuição, foi de vivência? Porque às vezes tem muito fala: "Ah, não tem oportunidade", mas assim, do nosso meio eu vejo também que você criou muitas oportunidades que não Mas não tinha, né. tem como você não ter oportunidade, porque você já vive a oportunidade. Eu falo para as pessoas assim: "Você sabe o que é o palco? O palco é um lugar que você é pago para aprender. Você tá ali aprendendo com Todo tudo de dia. graça, com os melhores diretores, com os melhores profissionais técnicos de som. Assim você vai para São Paulo, você vai lidar com os profissionais de lá, os melhores técnicos, então você vai lá se desenvolver, conversar com os caras. Se você vem pra Bahia fazer um show na Bahia, grandes técnicos. Se você vai para os Estados Unidos com a turnê, você vai ter contato com todo tipo de gente, então, aproveitar esses contatos. Eu não aprendi nada em faculdade, assim, né, não tirando mérito em eu não me formei, eu não tive tempo de me formar, porque toda vez que eu começava uma faculdade, estava ali terceiro, quarto semestre, bum, estourava o projeto que eu estava ali, né, e eu não conseguia me formar. Mas eu aproveitei tudo ali que a faculdade me deu, todos os contatos, sabe, tudo que a faculdade me deu ali, eu aproveitei. Talvez não tenha o canudo, mas o network que a gente volta a falar, Não, e a aproveitei na vivência, né, acho é. que a vivência também vai formando a Ah, gente, né. Silvinho, eu sou produtor técnico, eu vou estudar o quê? Ah, eu vou estudar antes de tudo, né, na época do PIDA eu estudava marketing. Maravilhoso para minha vida, que o marketing é a base de tudo, né, o que a gente vive tá fazendo o nosso marketing aqui, né. Tá entendendo o marketing, né. Aí depois, já na Salvador Produções, eu não me formei em marketing, mas aí eu fui estudar audiovisual, fui estudar administração, que é também a base da nossa vida. Fui estudar audiovisual. Quem eu tive na minha turma de audiovisual? Eu tive Gil Alves.
Se você falar: "Gil Alves, qual foi a primeira filmagem que você fez em sala de aula com" eu e ele. Eu, ele e um cachorro que eu tinha na época. Sabe, então, hoje Gil tá aí, como um dos grandes diretores, né, do mercado, fazendo trabalhos belíssimos, sendo premiado, e é um cara que eu tenho contato, é um cara que eu posso ligar, é um cara que eu posso usar dessa relação que eu fiz com ele para futuros trabalhos. Então a gente tem que usar isso, a nossa relação, porque e e e e e foi isso que eu fui usando nesse tempo artístico, né, eu sentava na mesa, eu ia gravar lá na Globo a gente senta na mesa com o diretor, com o contra-regra, no almoço, todo mundo. É. Então eu tive sempre várias conversas com eles, sempre fui, assim, humilde de pedir licença, de perguntar, eu sempre fui humilde de falar para as pessoas que eu gosto, de encontrar no aeroporto, falar: "Pô, eu gosto do seu trabalho, você é técnico, Sim. eu gosto do seu trabalho como isso", porque nem sempre é o artista que tá lá, às vezes tem Não, nos bastidores os tem muita gente bastidores, tem grande muita criando, gente massa, tudo, então né. eu sempre fui, de chegar essas pessoas e falar, né, e cumprimentar, e parabenizar pelo trabalho dos bastidores, como várias pessoas chegam para mim também, e falam isso e eu acho, pô, massa, a pessoa tem o olhar sensível de ver que ali atrás tem uma galera ralando para aquilo acontecer, tem uma galera trabalhando, então eu aproveitei sempre, se eu falar que eu posso passar 2 horas aqui falando ou mais, eu vou falar sempre das minhas relações, né, com todo mundo, que a gente não precisa, é é é é é verdade isso, né, você não precisa ter o dinheiro, você precisa ter amigos e relações, né, ter sua credibilidade, porque aí você vai fazer. É o que a gente falou também sobre até, por exemplo, eu me formei em gestão de eventos da Unifax, né, Uhum. mas eu comecei a fazer evento, tipo, desde a adolescência ali, né, então eu comecei, tipo, com 15 anos eu algumas coisas eu não podia trabalhar, né, porque tinha que ser de maior e tal, mas eu comecei substituindo um aqui, aí eu ia, olhar o trabalho de outro ali, então ficava assim, cavando as minhas oportunidades, né. Eu falava muito nessa época, eu falava: "Gente, tem muita panelinha, assim, em Salvador, né, eu tinha muita panelinha e eu falava: "Como que eu vou furar essa bolha de entrar, de conseguir conquistar?" E quando a gente fala ali da Unifax, por exemplo, eu entrei na Unifax, eu já fazia evento, já trabalhava, né, na época eu trabalhava na Odebrecht, e a Odebrecht falava deixei claro que se tivesse oportunidades para trabalhar no meio, eles podiam me colocar, porque era o que eu queria. E quando você chega numa Unifax, que é o que a gente conversou, você tem de tudo, você tem a galera que está começando, que não Você entende, que não sabe para onde vai nem nada, e aí você tem um cara fera ali que já está no mercado há anos e que fala: "Cara, eu quero me qualificar aqui porque realmente na é união na também, né". Unifax aconteceu isso, né, eu na minha sala, assim, eu tive, não é conflitos, mas tive discussões legais com professores, porque eu já vivia ali freneticamente o A rua ali, mercado, né, a rua, do jeito que funciona, né, dos caminhos que você vai, e tinha alguns professores que estavam dentro da universidade ensinando tecnicamente, mas na prática mas na muito prática não é. Então, diferente, é. é massa hoje em dia você tem essa oportunidade de faculdade, hoje em dia você tem essa oportunidade de cursos técnicos, né, mas a produção, empiricamente, você tem que estar lá no seu dia a dia para viver, para pegar aquela cancha, para pegar a vivência, porque não adianta você vai aprender, e produção é relação, né. Então você vai tem coisas que você não vai aprender na faculdade, a relação, E tem uma coisa que é educação. peculiar, porque você pode fazer 200 shows, eu também posso fazer 200 shows, mas a gente não vai viver as mesmas a gente sabe, tecnicamente, o que funciona para montar um palco, para fazer uma troca de palco rápida, pra gravar uma TV, né, passar um som e tal. Mas você com o seu artista, eu com o artista que trabalhei, são coisas totalmente diferentes. E eu acho que evento proporciona isso, né. Isso é legal para a gente ver a nossa capacidade, né, isso eu acho isso maravilhoso para mim, que eu vejo a minha capacidade técnica, a minha capacidade enquanto pessoa, porque a nossa paciência é testada o tempo todo, né. Então, Todo tempo. eu vejo, evento já diz o E nome, nossa inteligência é também, né, de você pensar rápido, resolver isso, e resolver rápido. e a calma, tem gente que fala assim: É, "Rapaz, o mundo tá acabando", e se não tá. Relaxa, é. relaxa e fala: "Calma, tá aqui, já tá sob controle", né. Eu tenho um problema por causa disso, porque às vezes eu acabo entregando tudo, eu falo tanto relaxa que acabo entregando tudo aos 45, mas ali tá sobre o meu controle. Talvez
você não queira isso, mas ali eu falo que tá no meu controle porque eu tô em casa. Mas é que às vezes a gente também não tem essa oportunidade, né, por exemplo, quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, falando sobre fazer 3 shows, né, Hum. por exemplo, eu primeiro que quando eu assumi uma produção técnica, eu tinha um conhecimento muito parcial, assim. Sabia que era uma mesa de som, sabia que era um XLR, coisas assim. Mas eu não tinha o conhecimento para poder chegar ali e argumentar, sabe? Eu não tinha isso, mas era o que tinha, eu precisava de dinheiro e eu falei: "Cara, vamos lá, eu vou me juntar com o meu time", como você fala das relações, eu falei: "Eu vou me juntar com a minha técnica aqui, o meu técnico de monitor, o meu técnico de PA, iluminador, VJ, e vou falar: 'Estamos juntos'". Eu tô aqui, tem coisas que eu não sei, você sabe melhor que eu, e a gente vai chegar enquanto grupo. E eu chegava, Silvinho, eu era a primeira a chegar, a última a sair, mas quando eu estava ali, eu não estava de bobeira. Eu olhava tudo que eles estavam Com fazendo, certeza. como montar, como Pra você entender. exatamente por entender. Chegou num momento que eu consegui ajudar eles a montar uma bateria, Até a por trocar um cabo. até porque eu sempre falava assim: "Como é que você vai falar que tá errado? Tá errado, tá montado errado", e o cara vai falar assim: "Então monte aí". É. Tá entendendo? E você vai falar: "Meu maior medo era isso aí". Falar: "Tá errado, cara, monte aí". Então eu procurei, eu falo para os caras assim, voltando a falar que você tá ali sendo pago para Pra aprender o aprender, palco. é. Você tá com equipamento, você vai aprender a soldar, você vai aprender a mixar, você vai aprender tantas coisas ali no palco. Então, assim, tava ali, pô, o que é que custa você ser produtor técnico, você aprender ali a Meter a mão, né? meter a mão, a fazer o serviço, que tem logística e eu vivia várias logísticas, né? Eu vivia logísticas que só ia eu e um road. Eu já viajei para Europa sozinho. Eu já fiz 1000 programas de televisão sozinho. Eu como produtor técnico e road. Errado, errado. Mas eu tenho essa capacidade para fazer. Errado é, porque eu fazia 2 funções ao mesmo tempo. Mas eu entregava essas 2 funções. Mas eu estava ocupando a função de um hold e estava ocupando uma função que às vezes por organismo que você vive ali, né, a banda que você vive, é necessário fazer essas manobras. Até você entender e falar: "Não, tá pesado para mim, É. precisa levar um hold". Mas durante tempo eu exerci isso, Não, fiz muito, tive a capacidade, viajei, desculpe, não. fiz programa de televisão, acompanhei artista em DVD. Eu sempre tive, eh, graças a Deus, a capacidade de relação que eu tive com as pessoas, eu fiz várias coisas com o artista sozinho, sem estar com o produtor dele pessoal, ou o técnico de som de coisa, eu ia eu e ele só, muitas vezes. Porque naquela época o organismo exigia isso, agora não, agora ele já pode. É. Tem Isso estrutura, tem uma tem uma estrutura, né? estrutura, né. É, com E certeza. e eu falei sobre isso, porque eu vivi muito isso de você não ter função para tudo. Eu passei muito por isso em alguns mercados que você, cara, você é o produtor, você vai ter que cuidar também da roupa do artista, assim como vai cuidar da logística, né. Mas isso é mal, porque eu falo assim, porque eles te dão essa quantidade de trabalho, né, por um valor, mas depois eles podem: "Ah, você é produtor, sou produtor executivo, eu chego antes, olho o camarim, tudo, faço tudo". Ganha o mesmo valor, né, mas um dia ele pode contratar um cara do camarim, né. Existe o cara do camarim, existe assessoria de imprensa, a música tem isso, o acúmulo das funções, né, em algumas bandas tem isso, o acúmulo da função, em outras bandas tem função até demais, né, tem muita gente até demais e tem bandas que fazem, a produção de uma maneira correta, assim, eu vou falar, exaltar, assim, a produção de Léo, uma produção muito correta, cada um no seu quadrado, né, cada um fazia o seu quadrado muito Eu certo. tenho uma Por amiguinha isso que você vê que demorou anos para desfazer uma equipe que trabalhou junto há mais de 15 anos, né. Sandro saiu, que trabalhou um tempão uhum. lá e depois eu saí. Então isso mostra que a unidade que a gente tinha enquanto equipe lá. Eu falo para todo mundo: "A gente não precisa ser amigo. A gente não precisa ser amigo, no trabalho, a gente não precisa ser amigo, a gente precisa se respeitar
enquanto pessoa, e enquanto a gente estiver aqui, a gente vai dar o melhor para o nosso trabalho. Pronto, acabou. Depois, quando terminar aqui, cada um vai para sua casa. Mas durante 15 anos ou mais, a gente teve uma unidade muito forte de Léo, onde a gente chegava, graças a Deus, é sempre muito bem tratado, muito bem chegado. As pessoas sempre falaram muito bem da gente, do tratamento, que a gente tem situações que não tem como a gente não ser mais duro, né? São situações e são opiniões de É que pessoas. às vezes é necessário também. Mas eu te falo, na maioria das vezes, a gente sempre foi parabenizado, assim. Eu me lembro quando chegava o e-mail para a empresa, já chegou o e-mail falando mal, mas também já chegou o e-mail falando. Aí parabenizava a parte técnica, aí o empresário falava, me parabenizava, eu falava, não, é minha obrigação. Eu, quando eu fiz a produção dos eventos, né? E aí, quando tinha Léo Santana, assim, eu sempre falava assim, cara, me dava uma tranquilidade no coração, assim. Parece que é um artista grandão que vai trazer Gente, tanto transtorno, que tem um tinha poder, né, de poder ter de um poder pedir, de de pedir de. exigir. O É. o Léo, ele literalmente ele vem gigante de todas as instâncias ali de estrutura, time e tudo. Mas quando falava tem Léo Santana no show, você falava assim: "Pô, tô super tranquila". É. Não é que a gente não vai ter problema, porque sempre tem, mas até se tiver, a gente vai saber a melhor forma de resolver, de conduzir, o time chega de uma forma mais leve, É. disposto, assim. E aí falando da gente em trocas de palco e tudo assim, eu falava: "Pô, aqui eu Não é tenho só tranquilidade". cobrança, né? Exatamente. Ele vai saber cobrar, mas ele também vai negociar, como a gente já negociou várias vezes, inúmeras, assim, eu nem sei contar quantas vezes a gente já dividiu o palco, e eu falando: "Não, gente, fique tranquilo que o Léo Santana a gente tá em casa", mas não é que a gente tá em casa que a gente vai bagunçar não, é que tá em casa pra saber que vai fazer vou atender o melhor, Hum. mas se a gente enfrentar alguma dificuldade, a gente vai passar com leveza, porque às vezes tem artista que quando você pega uma produção, você fala: "Pô", o empresário fala, né: "Vendi esse show aqui, a produção é sua", e eu fiz a produção de eventos, né, então era o 360, era portaria, bar, camarim e tudo, dividia ali. E aí quando chega algum artista, você fala assim: "Rapaz, aqui é bronca". Você quando começa na pré, você já tá com o Já, coração já. angustiado, porque a pessoa, ela já chega ali numa bronca de tipo: "Não, eu sou grande e tem que E seguir", na sabe. verdade, Léo eu falo assim, Léo é grande, né? Grande como pessoa, né? Grande como cantor, né? Tudo isso que ele vive hoje em dia é por ele ser aquela pessoa mesmo massa, tranquilo como a gente, que vai sentar aqui, vai dar risada, sabe? Não tem. E é artilheiro, mas sobe pra fazer o gol ali, né? Todo dia que o gramado É. vai tá bom, mas todo dia ele vai subir para dar o melhor dele. Então, isso foi muito importante pra gente, do jeito que a gente tratava é, é, as situações corriqueiras que tem nos eventos, né? Então, foi muito fácil. Tem artista que não sai do hotel por causa de algumas situações. Ele não, ele ia mesmo. Não me lembro o show de Léo que foi cancelado. E falando sobre Léo, tem um clipe que você eu trouxe esse clipe, assim, tem várias outras, produções e direções à sua frente, mas é porque esse eu me lembrei quando você comentou que ia gravar. Então, assim, eu quis trazer porque é uma coisa que eu lembro da gente de nas histórias, que é o clipe de Posturado e Calmo de Léo, que bateu 135 mais de 135 milhões de visualizações, e foi uma direção 100% baiana, né. Foi uma direção minha ali. Como voltando a falar da generosidade de você estar numa empresa que te dá a oportunidade de fazer, de extrair o que você galgou durante a vida, porque eu sou produtor técnico, mas eu amo vídeo, né? Eu ficava fascinado, ia por lugares, eu ia para os programas de televisão, então eu perguntava o que é que um diretor de vídeo faz. O que é um diretor? Eu me lembro eu perguntando o cara, o que é o diretor de fotografia? O cara me explicando, eu fui, beleza. Aí eu fui gravar outro programa, fui ver ali, tete a tete, o que o diretor de fotografia foi fazendo para eu entender, porque às vezes não, mas isso daqui eu consigo fazer. Isso daqui eu entendo um pouco, aí eu fui perguntando, e na pandemia eu já tinha feito alguns clipes antes, né? Da pandemia, e na pandemia Léo me chamou e eu dirigi um clipe dele dentro de um galpão e foi massa, botei um Onde foi esse carrão. esse clipe aqui em Salvador? Esse primeiro clipe que eu gravei foi na Luzbel, também abriu lá as portas na pandemia, foi fantástico, e abriu as portas pra gente desenvolver, né? Júnior e toda a equipe lá. E desse clipe fiz vários outros e rolou o Posturado e Calmo,
que era uma música que já estava bem de Léo, mas ainda não tinha virado, 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 né? virado, Aham. mas aí a gente fez o clipe 100% em Salvador, ele queria gravar no bairro dele. Eu optei pela estética de Salvador, que é uma estética massa, eu falo pra todo mundo, South City é uma estética própria, onde você vai no mundo, você não vê igual, né? A estética de Salvador é massa, então a gente trouxe os grupos de dança, vários grupos de dança, várias personalidades de dança em Salvador para gravar o clipe, e foi massa, o clipe deu um boom, onde eu chego com a galera de dança, a galera me agradece, porque eu fiz um clipe voltado mesmo pra dança, com vários grupos de dança. Não, e assim, uma coisa, Léo é um cara que ele já circula por várias frentes, assim, né? Como a gente estava falando, o cara já chega estiloso, né? A forma como ele já se comunica, ele hoje circula em todos os lugares, e aí você traz ele para a raiz dele ali, ele estando no auge, porque às vezes o mercado nem tá esperando É. esse tipo de postura, Foi né? massa. E ali, na verdade, foi ideia dele, né? Eu sempre quis filmar a verdade de Salvador, mas a ideia dele foi de, pô, eu quero gravar no meu bairro, mas as locações no bairro, onde foi gravado, tudo ali eu que escolhi. Mas falar de vídeo, assim, também eu queria falar que o primeiro DVD de Léo, aquele que ele tá com Dinastia Parangoleira, ali eu sou o diretor daquele DVD também, diretor de vídeo daquele Top, DVD, velho. foi top, ali foi um DVD massa, sabe? Foi a minha primeira experiência enquanto diretor de vídeo e diretor de show, porque ali eu dirigi o show, na verdade, né? Eu dirigi toda a concepção ali do DVD, mas eu dirigi o show do DVD, ali muita coisa que Léo fala ali, boa noite Brasil, obrigado Brasil, eu me lembro eu falando pra ele, obrigado Brasil no fone dele, ele é obrigado Que é muita Brasil, informação muita também, né, pro informação. artista. Ali Léo ainda ouvia, né? É. Aí depois passou uma época que o cara, já por normal, ele já segue o caminho dele, né? Então, foi naquele DVD, foi o primeiro DVD que eu dirigi, né? Foi aquele de Léo ali, e depois foram E várias. assim, Silvio, nessa trajetória de fazer muitos shows, né, a gente passa por muita situação, né, e eu gosto muito de trazer isso, porque tem uma galera também que quer sempre, por exemplo, é o que eu falei, na vivência, vai ter coisas que eu vivi e que você não viveu e vice-versa, né. E esses shows, assim, de logística, de coisas delicadas, complicadas, né, quando você fala de ter fé, né, no Quem vê Amazonas. show não, quem É. vê show não vê o corte. Quem vê show não vê o corre. Como é que foi esse show lá no Amazonas? Na verdade, a gente tem vários casos de logísticas loucas, né? Que deram certo. Esse foi a primeira vez que eu voei no monomotor. Nesse monomotor tava eu, Simão e um hold da época. Não me lembro o nome dele. Eu, Simão, Baixotinho e Galego. A gente tava nesse monomotor e um monte de material. Porque só tinham conseguido lá por dentro da floresta amazônica, né? Que a gente sobrevoou a floresta amazônica, né? Que é até foi lá no Amazonas. E, e lá só tinha bateria e o resto a gente levou tudo nesse monomotor. Dividiu. Um pouquinho fui lá com a banda, que tinha mais gente, com outro pedaço da técnica, e aqui 4 pessoas e material nesse Coragem. monomotor, nessa coragem aí. Essas são das logísticas que a gente vive. Quem sabe que vai tocar lá no Tocantins, nas praias do Tocantins, sabe a logística terrestre que a gente passa, a logística que a gente tem que colocar o material nas lanchas para poder atravessar para as ilhas, né? A logística que a gente tira o material da lancha e vai botar numa carroça ou num trator para puxar. Eu Tem coisas como essa que as pessoas não têm noção, né. não tenho noção Elas que a não gente, fazem ideia de como é que é o processo de pré-produção, né, até a gente chegar em certas cidades, a gente passa por várias, né? Tem situações, até eu te falo de você pega tem cidade que você vai de avião, desce de avião, pega um transporte terrestre, depois para em outro lugar, faz a baldeação de material, né? Pega lancha ou pega então até acontecer o show. A gente tem várias situações corriqueiras, várias situações de logística que tem que estar bem amarrado ali. Fazer um show em Morro de São Paulo, você fazer um show em Morro de São Paulo na Bahia, né? Você fazer um show em Barra Grande, né? São logísticas também que você faz de terrestres e através também de barco você faz. Em Morro de São Paulo, uma vez a gente montou, fez um show lá. Quando terminou o show, a maré estava cheia. Como era para a gente atravessar o material, passar? Então,
já atravessou já atrasou toda uma logística de saída. Sim. Então essas eventualidades que acontecem, mesmo a gente fazendo uma pré-produção Bem alinhado. bem alinhada, né? Mas tem Tem eventualidades que a gente não tem como controlar, né? quem não. Ou até você também ter que montar um palco em menos de É, 24 horas, né? essa história é massa. Silvinho tava contando pra gente que ele fez uma produção do show do Charlie Brown, né? Da Júnior. Eu quero ver a história porque eu sou fã do Charlie Brown, então. É como eu falei pra você, eu não sou bom de data, não, né? De data, mas eu era do PIDA. Nisso a gente tava. Não tinha, não teve, não era República do Reggae ainda, era Festival da Paz, uma marca que a gente tinha, Festival da Paz. E nesse ano foi Charlie Brown Júnior, foi Nação Zumbi e Frejá. E surgiu uma história durante essa pré-produção que um dos empresários da festa, que Chorão não tocaria naquele palco da piscina do Et, porque era um palco de azulejo. Piscina mesmo, Era piscina, até hoje em dia já mudou, né? né? Mas antes tinha uns azulejos ali, ele falou que o público dele escorregava, poderia cair por causa do modo de dança do público dele. E que aí chegou essa história que eu teria que fazer outro palco, né? Aí vamos, eu montei outro palco, o palco do Et é de Quanto tempo foi? estrutura de Um ferro. dia? Não, aí eu montei, vim antes, preparei tudo, montei o O palco. primeiro O palco. primeiro palco, né? Tinha um palco do Et que a gente não usou, a gente montou outro palco. Montou som, montou luz, tudo, deixou tudo pronto um dia antes, né? O dia que antecede o show era sábado, a gente deixou tudo na sexta-feira pronta em outro palco. Boca de cena igualzinha, pé direito igual, profundidade, todos os equipamentos, Atendeu tudo preso, todo o todo o rider dele. Só que o palco, a estrutura de fora do palco não era tão imponente porque ela era de Q30. Então ela não era tão imponente quanto a estrutura do palco que fixo, tinha né? montado lá Aham. fixo, que era um palcão, ferro puro, né? Sim, eu me lembro. Então a gente montou esse palco, aí o produtor da época fiz, ó, vamos lá de noite dar uma olhada na estrutura, tudo que a gente montou. Não, se vocês que fizeram, tá tudo certo, vamos, eu sei que a gente foi comer um feijão, a gente saiu, relaxou, no outro dia de manhã, eu acho que o técnico dele chegou até a passar luz, porque estava tudo certo. Uhum. Aí no outro dia de manhã, 8 horas da manhã, a gente chegou no palco, ele olhava para um palco e eu olhava para o outro e falava assim, aí ele falou também assim, Chorão não vai tocar aqui não. Eu fiz, como é? Ele fez, eu conheço Chorão, se Chorão olhar para esse palco aqui e olhar pro de lá, ele não vai tocar. Eu faço o quê? Aí foi tipo, sei, tipo um se vira. Aí eu liguei pros empresários, aí no outro falei, aconteceu isso, e o cara, você consegue? Eu fiz, consigo, então se vire. Desse seu jeito, né? Desse seu jeito, aí eu contratei uma cacetada de equipe de carregador, bom que era assim, a gente ia descer tudo, ia mudar tudo, grid, descer som, gerador, mudar de posição, a gente fez toda essa operação ali em menos de 24 horas, em menos de 12 horas, porque tinha que ter passagem de som ainda, a festa começou até um pouco atrasada, mas a gente teve passagem de som de todo mundo. Eu contratei um monte de carregador, contratei técnico. Até hoje tem técnico que fala, passa por mim, conta essa E história. lembra, né? Tem gente que fala, você tá me devendo essa história até hoje. Tem um técnico mesmo que é Humberto Corujito, um puta técnico de Salvador, que ele tava nesse momento, ele era da João Américo, que é a empresa de Aham. São João Américo, que foi João Américo e Luzbel que aconteceu isso. E ele fala até hoje, rapaz, você tá me devendo, porque naquele dia você botou para quebrar em cima da gente. Então, mostrou ali a minha força em relação a uma equipe enorme para movimentar aquilo tudo pra gente ali. Eu fui pedir encarecidamente, sabe? Explicar ali, mostrou a minha capacidade de mover o evento mesmo ali, literalmente, de pegar o palco de um lado e mover pro outro. E falando assim da sua trajetória, você também tem a casa Outros 500, né? É, Que eu achei super legal quando eu vi o nome, eu falei, caramba, que ideia genial. E já estive na casa assim, e você contou pra mim que vocês estavam pensando em vender essa casa, né? É um lugar assim que já estava meio que tinha uma pessoa morando lá da sua é, família, né? E no momento que vocês desistem de vender,
eu visitei, né, e eu falei: "Gente, virou um grande negócio", assim, porque o Santo Antônio Além do Carmo, que é um bairro aqui em Salvador que ultimamente está super bem visto, né, vamos falar, tá no hype, assim, né, todo mundo quer conhecer, pessoas turistas, né. E aí você faz esse 360, vocês desistem de vender a casa, e agora hoje virou um grande negócio, e queria que você trouxesse um pouco mais disso aqui É, pra a vontade de empreender, né, sempre existiu em mim, né, sempre sou filho do meio, então eu tenho que fazer alguma coisa, sempre tinha que fazer alguma coisa ali para me aparecer. E a vontade de empreender eu sempre tive, né, de ter alguns negócios. Tenho ainda o sonho de ter alguns negócios e um dos negócios que eu sempre tive o sonho foi ter uma sorveteria. A pandemia veio e me ensinou que eu não poderia ter uma fonte só de renda, porque minha torneira fechou na pandemia, né. Eu só vivia da música, só vivo da música, do entretenimento. Fechou, mas na pandemia foi que eu fui minha esposa é dona de um buffet, né, a família dela é dona de um buffet: "Ah, vou entregar comida, vou fazer delivery". eu também estive recebendo esse Mas provei. aí fui fazer delivery, não deixava de ser uma produção, porque você tinha que Sim. fazer toda a logística. Então ali eu aprendi o que eu não queria, né. O que eu não queria, mas ainda queria empreender. A Casa Outros 500, eh, um sonho, porque ali é onde tá nossas raízes, ali foi o bairro que me deu ali régua e compasso também, culturalmente, profissionalmente. O Santo Antônio é muito importante, né, para mim, para minha meu desenvolvimento cultural, meu desenvolvimento como pessoa também, o bairro. E a gente tem aquela casa há muitos anos que a gente morou lá, e cada um foi tomando o seu rumo na vida, eu, Carol, que eu tenho uma irmã mais nova, Carol, e Roque, meu irmão mais velho, cada um foi tomando o seu rumo, aquela casa meus pais continuaram morando ali, a casa ficou grande, meus pais foram morar perto da gente, migraram para morar perto da gente e a casa ficou lá. E a gente no momento pensou em vender, mas foi num momento muito rápido que a gente pensou em vender, e pensou em vender quando assim, a gente não, né, eu nunca pensei em vender, se eu pudesse, eu ficaria para sempre. Aí meu irmão entendeu isso, que é meu sócio, fez: "Não, não vamos vender não", eu fiz: "Então vamos montar um negócio". E aí ele: "Então vamos chamar nossa irmã, né, porque não tem como eu contar a história da casa que a gente viveu, Sim, ela só sem minha irmã, então vamos chamar minha irmã, vamos abrir uma sorveteria para receber as pessoas, para deixar a memória viva da casa", porque a gente ia muito no Santo Antônio, depois que a gente saiu de lá, a gente ia muito almoçar lá e quando a gente saía: "Vamos tomar um sorvete", "Ah, não tem uma sorveteria aqui". Tipo, até protelou um tempo para montar, e montamos uma sorveteria, e aí como a casa é muito grande, sobrou um pedaço da casa grande, um amigo nosso propôs em abrir um restaurante lá, tem a Casa Maron também, eu achei ótima a combinação, assim, porque então, quando você chega lá, você se sente acolhido. E eu tá nem dentro de minha casa, cada exatamente. vez mais a gente quer estampar a história do Santo Antônio lá, né, com foto dos artistas que tiraram foto do Santo Antônio antiga, com algumas histórias, todo mundo que entra lá, vai ouvir muita história nossa daquela casa, e acaba olhando a casa com outros olhares, não só o olhar de um negócio, mas o olhar de eu tô dentro de uma casa de família, cheio de história, Coletivo. cheio de afetivo, então, isso foi o principal, motivo da gente não vender, talvez seja o afetivo mesmo. E nesse momento você saiu da parte técnica de Léo, né, e aí você tem uma virada de chave, né, então vem a casa a outros 500, mas em que momento é que você fala, assim, que realmente porque eu sempre falo, né, a gente que trabalha com eventos, com produção e tudo, existe um vício ali, porque a gente ama muito, é quando você falou ali no começo da nossa conversa, né, que quando você chega no palco, Verdade. você se sente em casa, eu até me arrepio falando. Porque eu me sinto em casa quando eu tô no palco. Casa, É, assim, eu falo, pra sair de casa hoje dá um trabalho, né, porque você tá ali na sua família, assim, agora em Salvador tô mais próximo da minha família mesmo, assim, vivi muito longe por muitos anos. Aí pra sair de casa eu falo: "Gente, é um trabalho pra eu sair". Mas quando eu chego, parece que vira, assim, eu falo: "Gente, eu também amo isso aqui", com sabe. certeza. E aí em que momento é que você fala: "Não, eu preciso realmente agora virar chave, mudança de Eu vida", né? eu eu já vinha desenvolvendo isso, porque, trabalhar com o Léo é muito leve,
né? Ter trabalhado com o Léo sempre foi muito leve, só que era muito cansativo. Sabe, essas logísticas de. Imagine, no mês tem 30 Fazer dias, mais de quantos você shows faz no mês? 18 shows, sabe? Então, dá, né? Te dá, mas também tira. Então, eu comecei a botar na balança ali os momentos que eu tava perdendo e os momentos que eu tava tendo. Aí comecei a perceber que eu já tinha rodado muito, né? Ali, um pouco antes da pandemia, eu já tinha startado para querer ser empreendedor. Aí eu sempre queria ter um restaurante. Aí eu falava pra Jair, um road que trabalhou comigo, hoje em dia mora nos Estados Unidos, um cara fantástico, Jair. E ele falava assim, Maga, você tem que monetizar suas relações aqui, pô, você não pode ir que restaurante, Maga. Eu falei, não, mas Camila tem Buffet? buffet, então já tem o know-how de lá. Ele, não, Maga, tem que ser suas relações aqui. E foi aí que eu montei a empresa Prêmio Suporte, que é uma empresa de prestação de serviço, né, soluções para eventos. Então esse foi o primeiro passo. Então eu conseguia viver Léo, viajando, captando clientes, Uhum. né? Porque as pessoas quando vinham para Salvador, eu vou chegar em Salvador, vou tocar no equipamento de Silvinho, que já me conhecia do meu trabalho da Sim. estrada. Então foi crescendo a credibilidade da empresa. E aí aí veio a pandemia, que me deu um entendimento que eu não poderia. Aí a pandemia fechou minha chave, fechou minha torneira de tudo, porque a Prêmio Suporte também vive Sim, do mercado de entretenimento, exatamente. tá entendendo? Independente que a gente ia fazer alguma coisa Mas ali rara, era o mesmo segmento. era o mesmo segmento. Teve live, a gente alugava equipamento, eu ia como diretor, a gente dava um jeito, eu e meu sócio, Leleu, puta produtor, um profissional aí do que a gente tem de melhor de logística, de guerrear, porque a gente sabe que tem que guerrear, né, na música para ser empreendedor. E aí eu fui entendendo, fechei esse negócio com meu sócio, né? Vamos juntar. Eu tinha uma empresa, ele tinha outra, vamos juntar nossas empresas que é do mesmo segmento. E aí foi virando essa chave. Aí eu fui me preparando, né? Fui conversando com algumas pessoas, vendo a vida de algumas pessoas, como tinha mudado isso, né? Como eu falei para você, você é uma grande referência minha em relação a isso. Quantas vezes eu te liguei para conversar, e aí, como é que tá a sua vida? Tá dando certo? Tá sentindo falta na estrada? Tá sendo bem recebida? Porque você é uma pessoa que eu me vejo muito em você, nas relações, né? Uhum. Muito verdadeira com as pessoas, muito educada sempre onde chega, porque as coisas que a gente traz de nossa casa, né? É. São Nossos valores. nossos valores que a gente traz de nossa casa e põe em prática e dão super certo, né, no mercado, abrem várias portas para a gente. Então eu comecei a olhar as pessoas que tinham saído dos seus grandes projetos e tinham colocado outros projetos, fortalecido o nome, E às vezes dá um frio na dá barriga, um assim, um frio, mas medo. estava dando certo. É. Assim, mesmo que a rede social a gente vai incrementar alguma coisa, mas Sim. eu estava vendo que que a sua vida e de outras pessoas estava dando certo ali do lado de fora. Fui criando coragem, fui conversando, né, com você, fui tomando coragem, chegou o dia que aconteceu, que eu saí, né, do projeto e já saí de uma cadeira e já sentar na outra cadeira, que já fui sentar na cadeira da minha empresa, né? Eu sempre falava assim, eu tenho que sair daqui, mas eu não posso sair e não sentar em outra cadeira. Então fui assumir, ali viver a minha empresa todo dia, porque só o meu sócio vivia ali de estar dentro da empresa. Eu era o comercial, trazia muito cliente para a empresa, né? Mas todo dia a logística, o cara que estava ali. Então, Mas assim, Silvia, quando você fala disso também, acho que é importante a gente falar, porque acima de você sair de um projeto grandioso, né? Porque assim como você, eu vivi várias coisas, né? Eu tinha os sonhos dos programas de televisão. A gente que nasceu em Salvador, eu achava impossível eu conhecer uma Globo. será como é que eu. Xuxa, Xuxa, como é? Sei lá, um Faustão. Eu É, sempre falava, será que um dia eu vou ver Faustão, né? E tantos outros profissionais, né, do segmento, Serginho Grossman. Imagina, maravilha, né? eu assistia Serginho e eu falava, É um dos programas que eu mais gostava de fazer, Tozinho, né? sempre, a gente sempre bem recebido ali, né? E até pro Serginho. E às vezes a gente chegava cansado de show e eles de uma E a logística lá né? gravar programa de televisão, as pessoas falam, gravar programa de televisão é massa, você vai programa, mas a gente passa um dia inteiro dentro da emissora. Às vezes a gente passa som 8 horas, 7 horas da manhã para gravar o programa 9 horas da Eu noite, né? estava comentando até recentemente, falando, o programa É de Casa.
não sei se é o É de Casa, que acho que é sábado, não, o que é domingo de manhã, acho que é o É de Casa, que o É de Casa você chega às 5 da manhã, aí você passa o som 6 e pouca, e aí o programa acho que ele começa às 8. A gente chegava do show direto para o É de Casa. Eu lembro de alguns mo eu fiz algumas vezes, e a gente dormindo no camarim, porque você já estava virado de outro show, e como era importante para o artista fazer, então assim, a gente passava por várias coisas, e tudo isso também, de você hoje também, conseguir se estabelecer diante, né, dos seus negócios e tudo, é porque eu sempre tive muito essa visão de eu estou ali num projeto, tudo bem, não sou dona desse projeto, mas estou aqui, sou a produtora, enfim, mas eu vou me doar como ele se eu fosse meu. Com certeza. Então Você acho que sabe até onde ele é seu, sabendo até exatamente. onde ele é seu, né. E por a gente ter essa postura, Engraçado que você e pensa igual. muito, e eu falava isso pra você quando você estava, assim, naquela fase de: "Poxa, eu tô avaliando, assim, quais são as É, possibilidades", eu falava: "Silvinho, você vá, porque você bota carinho, você bota amor, você ama isso que você faz". Eu sei que às vezes a gente tem um certo receio, mas a chance disso dar errado é muito pequena, porque todo dia isso é você respirando o seu próprio negócio, consanguinando você por você, acreditando a todo momento que vai dar certo, né. E o você falar assim, virada de chave também, o que vem aí as coisas vêm acontecendo na nossa vida. Há 10 anos atrás eu fui pai, né, foi, Alice, vem Alice, quando eu conheci Alice, Maria e João, meus 3 filhos. Então e minha família, né, Cami, meus pais, assim, eu optei também por minha família, para viver aquilo, que são momentos únicos que não vão Não voltar, não voltam, é. volta, sabe. É como eu falei para Léo ali na minha conversa na saída, assim, tipo, primeiro campeonato, quem que vai? Eu quero estar na torcida, pô. Quero estar na torcida para o meu filho, sabe. Quero ser referência para ele. Quero viver pra eu viver isso, o que é que eu tinha que fazer? Desacelerar um pouco na estrada, né, sair do trabalho de um grande artista que roda muito, que é massa, te dá uma condição massa, mas roda muito. Então eu optei por isso, saí, já sentei na minha cadeira, recebi várias propostas massa para voltar para a estrada. Sempre vem É, sempre vem um mo sabe, aquele medo de falar o não e: "Pô, será que eu tô fechando a porta?". Mas as pessoas também foram entendendo, até hoje quando me ligam para eu falar: "Pô, não é isso que eu quero dar um tempo disso, quero testar outras coisas", e o que eu venho testando, né, o que eu escolhi para testar, tá dando certo, que é a minha empresa, é a Prêmio Suporte, é a Casa Outros 500, é o meu trabalho hoje em dia que eu acabo viajando, tô viajando com Saulo Fernandes, artista, né, dividindo um pouco essa produção técnica com o B2, Roberto B2, que foi que me chamou para fazer, mas ele tem tanto trabalho que eu acabei fazendo mais Saulo, e quando eu não posso, a gente tem isso, graças a Deus, eles lá é um organismo que permite a gente é que lá em colo Saulo também é uma estrutura diferente, assim, de colocar o demanda de trabalho, show, né. demanda de show, mas é pouco show, mas Saulo ali também você tem uma equipe muito exigente, porque são músicos exigentes, maduros, né, mas é massa, nada que a gente não saiba fazer não. Mas Saulo é maravilhoso. Gosto de Saulo, que já na minha cabeça, assim, trabalhar com Saulo deve ser Eu excepcional também, né. Eu adoro o Léo eu também. tenho O Léo sorte, acho que você fala aí de 2 artistas que, 2 assim, gentlemen, exatamente, eu artista assim, pelo Léo. mercado, né, tudo que eu vejo, Léo tem uma coisa que eu acho muito bacana, porque eu lembro que quando eu fiz um evento, né, aí estavam a galera lá, assim, aquela correria, assim, e ele num nível de educação, assim, como se realmente conhecesse a gente, assim, uma gentileza. É, com certeza. Como que o artista ainda tem tempo naquela correria, ainda Uma das coisas que eu sempre falei assim, só definindo o Léo, né, o que ele é. Quando a gente sempre tá na porta dos camarins, né, transitando, entrando e saindo, aí o pessoal da limpeza pergunta: será que eu consigo falar com o Léo?". Aí eu falava pra pessoa assim: "Fique aí, não se preocupe não, que quando ele passar, ele vai falar com você", porque ele é um cara que ele não sabe passar por ninguém sem falar. sem falar. Sabe quando eu lembro disso? No Samba Recife. A gente estava lá, você não, talvez não lembre, mas eu lembro que a gente estava falando sobre comportamento de profissionais e tal, e tinha tido um evento que a gente passou um artista, né, enfim, e parecia que não existia ninguém naquele lugar. Isso é princípio de educação. Exatamente. E aí, na sequência, a Léo chegou, e aí ele
um brilho, assim, sabe, que parecia que só ele tem, assim, no nível de educação, gentileza, Um né. dos medos que eu tinha de tipo, pô, eu vou sair de Léo, que é um cara massa, educado, e eu vou trabalhar com outro, se vier outro artista para trabalhar e o cara me der me tratar mal, porque, sabe, tem todo tipo de gente, né, me tratar mal, será que eu vou reagir? Será que... E aí eu vim e caí na equipe de Saulo, assim, né, tô fazendo a equipe de Saulo, e é também outro cara, né, massa de trabalhar, tranquilo, muito tranquilo, de trabalhar de tudo. Eu vi Saulo no festival de verão, a gente estava lá fazendo toda a parte artística lá e tal, e Saulo descalço, É. num calor absurdo, minutos depois ele estava sem camisa, e assim, é ele assim, É, natural, isso é o sabe. natural. Como eu falei, assim, tem pouco tempo, eu Léo é um cara da moda, né, high, da moda É. top ali de americano, sabe, essa moda que Não, o estilo tá sempre e Saulo é praieiro, tranquilo, camisa espojada, massa, muito bonito também, cada um com sua moda. é, dentro dos E aí Saulo subiu de, como você falou, de chinelo de couro, que ele sempre anda, de bermudinha e de uma camisa espojada, assim, no trio elétrico. Aí eu pensei assim, fiz: "Porra, já tá, ainda bem que tá tudo pronto, o Saulo vai subir aqui para dar uma olhada, já já ele desce, ainda bem que dá tempo que ele vai descer para trocar de roupa e e subir, daqui a pouco ele pegou aqui o microfone já: "Vamos lá galera, vamos lá", aí que eu fui entender cada um, né, Léo sim, vem, sobe todo perfumoso, sabe. é. Ele é um tipo de artista, né, mas a essência dos 2 de ser o que é com a família, com os seus próximos ali, com certeza é muito parecida. É muito gratificante, trabalhar com pessoas assim, ter conhecido, ter cruzado com pessoas assim no mercado, porque é como a gente fala, né, a gente vê 1000 histórias do mercado, né, a gente sabe 1000 histórias, a gente tem amigos Tem uma produtores. história de Saulo que eu gosto de falar, porque se contar ninguém acredita. Eu vou contar, ainda podem dizer que não é verdade. Eu fiz estava participando de um festival, na época estava trabalhando com Ferrugem, né, naquela loucura e tal, e aí Saulo também estava na mesma programação. Só que quando a gente chegou, eh, na época eu já era produtora do Ferrugem, né, enfim, não estava fazendo mais técnica, e quando a gente chegou, era uma estrutura, assim, que estava muito precária. Interior, coisas assim. E aí eu olhei assim, eu falei: "Rapaz", tipo assim, era precário mesmo, não era aquela coisa: "Não, vamos fazer". Quando eu olhei eu falei: "Deixa o artista na van", porque eu sempre desço antes, né, olho, tal. Olha, Falei: "Deixa o artista na van, que eu vou ver o que é que eu posso fazer aqui". E eu comecei a improvisar, né, ajeitar, limpar, não sei o que e tal. maquiar, né, fazer o Maquiar, teatro, fazer o teatro do né. pra amenizar. E Ferrugem também estava com a família, sabe, aquela coisa toda, criança. E justamente parece que o show que o artista estava com a família, parece que Não tem um sofá. não tinha o sofá, não tinha mesmo, assim. E aí beleza, quando eu acabei de maquiar, que eu tô passando com a vassoura, Saulo abrindo a porta, como se dissesse assim: "Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui fora". Saulo olhou pra mim e falou assim: "Você me empresta essa vassoura?" Pô, É. eu gosto pra caramba dele, assim, aí quando eu olhei eu falei: "Mas Saulo tá me pedindo a vassoura", eu falei: "Tá, eu vou avisar aqui a produção". Aí eu: "Gente, menina, Saulo pediu uma vassoura", e eu tô vendo ele varrendo o camarim, cara, tipo, porque ele ficou sozinho, acho que o produtor certamente ia começar a tomar as providências iguais às minhas, Ele é só que ele nem esperou, ele falou: "Você tem uma vassoura aí?" Aí eu cheguei para o Ferrugem e falei: "Cara, olha só, as condições são as melhores, mas a gente vai fazer acontecer". Eu falei: "Mas só pra você ter ideia, Saulo tá agora varrendo o camarim dele", só para você entendeu? esses exemplos é legal, é importante também, como você a gente ser sempre verdadeiro com o artista, né, porque tem gente que Sim. tem medo de falar com o artista, né. Isso que cria artistas, eh criam várias situações pela produção, porque tem gente que tem medo de falar com o artista. Tem gente que não fala com o Eu artista. sempre busquei a Isso, verdade. é. Eu sempre falei para o cara não subir e não tomar susto, né, lá na Salvador Produções tinha isso, né, avise antes tudo, Vai todo mundo preparado, para o cara coração aberto, né. porque ele já era artilheiro, ele já não tinha problema com estrutura, com essas coisas, sabe, mas você tem que avisar ele o que tá preparado quando ele entrar em campo, que ele tá preparado
para receber ali, né. E aproveitando aí, falando de logística e tudo, o tempo passa, Silvinho, a gente É. tem assunto aqui, o tempo passa rápido, mas a gente abriu uma caixinha, recebeu algumas perguntas e, assim, muita gente não tem muito conhecimento, mas quando se fala de Carnaval de Salvador, né, já tá chegando, assim, um artista, por exemplo, Léo também gigante, com mega estrutura, assim, quais são os diferenciais, assim, no carnaval? Isso foi uma pergunta que mandaram e eu gostaria de responder. Diferenciais de logística, estrutura, equipamento, Saulo ali que tem aquela pipoca gigantesca, assim. Carnaval, né, carnaval não é para amador. Principalmente o carnaval de Salvador. Carnaval do Rio também é punk a gente tocar a parte da banda de tocar nas escolas ali nos camarotes ali, a logística Sim. também é uma É logística bem dois. complicada. Mas o É. carnaval de Salvador é para quem tem sangue no olho para fazer, quem o produtor ali é sem dormir, né, se você quiser fazer uma entrega, porque a logística só se você ficar dobrando, você só vai conseguir dormir se você tiver escala Uhum. de trabalho, mas como a gente não tem escala de trabalho, né, a gente, eh eh, trabalha e dorme 2 horas, no outro dia tem que acordar de manhã, porque tem logística de camarote, o camarote você só pode tirar o material de manhã, tirar e colocar no outro camarote de manhã. É aí que vem São coisas que muita gente essa não coisa. sabe, né. Acho que você vai, faz o show, tira Esse ano equipamento. esse ano eu vi de manhã cedo uma banda de forró, tem bandas que já são safas, mas bandas novas no carnaval, eles até pediram um orçamento lá para a empresa pra gente atender eles, e a gente passou o orçamento, o cara não fechou. Tá certo, ó, eu vou fazer minha logística. Ó, cuidado que a logística de Salvador É. é dura. Ele foi quando eu cheguei de manhã, 8, 9 horas da manhã, que já está tarde, tô te falando que a gente tá 5 horas no camarote. 8, 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, o cara ainda estava tirando o material dele do camarote pra botar no caminhão pra pegar um voo. Eu falei: "Vai perder o voo, perdeu o voo Eu aqui", vou. tá entendendo? Então, ter essa ter algumas malícias de carnaval, né. Eu sempre perguntei: "Se eu for viajar hoje com uma banda, Marcelo, pra Europa, eu vou chegar no grupo de produção e vou perguntar quem foi o último produtor que fez a Europa". Todo dia muda. É. Então as pessoas acham que sabem. Você sabe, mas custa nada você perguntar: Eu "Como é também que tá o carnaval de sou dessa Salvador?" Eu filosofia. sempre. Eu sempre ligo para um amigo: Sim. "Irmão, você esteve lá, como é que foi? Como é que é? Toinho, Tratando?" Divete, sempre liguei muito pra Toinho, hoje Tony que tá fazendo, Léo Santana, lá também sempre liguei pra Tony, Renato Moraes, e sempre são os caras que estão ativos viajando. Henrique, né, eu sinto Henrique muita falta de também, Henrique em Henrique todos os aspectos. de ligar, isso Eu aí. ligava tudo pra ele, falei: "Henrique, me salve aqui, pelo amor de Deus. Henrique, você foi lá, como é que foi?" Já tinha então, assim, sempre liguei para perguntar para os caras, que eu acho isso importante, né. Se o cara fez, estava lá, próximo, por que você não vai lá e não vai fazer? Não vai perguntar ao cara, entendeu? Tem gente que fica: "Não, eu sei fazer". Eu já vi muita gente passar mal por achar que sabia fazer e não perguntou, sabe, por um É. detalhe, passou mal ali de estragar a logística toda. E falando, assim, de Salvador, né, a gente já tá chegando ao fim, assim, como é que você enxerga, assim, esse mercado? Como é que tá hoje? O que é que você pode falar também pra quem tá aqui no mercado e ou tá começando ou tá meio perdido também? Acho que você é um cara super experiente, todas as vezes que a gente conversou, acho que é um aprendizado mútuo mesmo, assim. Às vezes eu ouço falar, eu falo: "Pô, isso aqui talvez eu não tinha pensado", né. Então, queria que você falasse um pouquinho mais disso, assim, deixasse também sua mensagem pra. O mercado da Bahia, musical, né, e entretenimento é um mercado muito forte, um mercado que sempre anda aquecido de alguma maneira, mesmo sendo eventos grandes, como eventos pequenos. Hoje em dia a gente não está tendo mais grandes eventos em Salvador, né, grandes festivais, a gente já está vendo que começou a migrar o tipo de evento, né, agora vocês conseguem lotar eventos segmentados, só de arrocha. Só de tal ritmo, né, quando você pegou ali Salvador Fest e fez Que era misturado, tudo já não deu misturado. certo, você tem outros eventos que tem esses exemplos de acabar misturando, então, Salvador tá começando a voltar para eventos pequenos, tá começando a voltar a parte do social, né, Algo mais intimista. da galerinha fazendo, então já tem uma galera que entendeu isso e tá fazendo festas menores, que estão dando certo, assinando.
já vi uma geração de produtor aí, de filhos de produtores, que é importante também, que estão fazendo uns eventos, que já nasceram, né? No meio Eu vou ali. falar muito da Salvador Produções, porque eu passei 18 anos lá, e você já vê o filho dos donos, já vê os meninos, né? Galgando esse caminho, mas não à toa. São pessoas que vieram se preparando, se capacitando para viver aquilo, não estão ocupando um lugar por serem, né, mas Uhum. por terem a capacidade de ocupar o lugar. É bem importante. Estão fazendo eventos, os meninos entregaram 2 eventos grandes temáticos aqui em Salvador, eu fiz a produção aí deles também, podendo dar esse caminho, eh eh, menos sofrido, né, a gente poder estar ali com as pessoas que vivem esse mercado, é você dar um caminho menos sofrido do que a gente aprendeu ali de erro e acerto. Quantas vezes a gente errou para Errou, é. poder acertar, talvez hoje o mercado não aceita tanto isso do erro, né. É É, acho que o nosso mercado ainda tem muito também hum, para se profissionalizar, né, a gente ainda se depara também, eh, com muita gente amadora, assim, no segmento, eu vejo muito isso, assim, tem muita gente boa, mas eu digo até nível Brasil, assim, né, saindo, não só do foco de Salvador, mas também acho que tem que ter mais cursos, assim, sabe, se eu o acho que as porque pessoas têm que buscar mais, é, e buscar e pôr em prática, porque não adianta você só estar ali ouvindo de internet, que faz isso, mas se você não botar em prática: "Ah, porque sim. eu só vou botar em prática em grande evento", não, você tem que Não. produzir tudo, todo tipo de evento, um aniversário, um evento, eu adoro produzir aniversário de minha família, eu tenho uma tia que fala sempre pra mim assim, eu adoro que ela fala assim: "Você sabe da festa, viu". É, porque eu aprendi a colocar uma bandinha que se vê que é acessível. É. Todo mundo pode festejar, o certo é arranjar os fornecedores certos, porque tem um monte de gente lesando. Então, Salvador é um mercado altamente aberto para negócios para você, ter uma empresa de serviço, para você ser produtor, porque quantas Tem uma vezes galera de olho aqui o agora. telefone toca e fala: "Pô, me indique um produtor", e você não tem produtor para indicar, porque a galera já está trabalhando. Eu tô atrás de técnico de som para fazer e não tem, como é que pode? E você vê uma galera reclamando que tá ganhando pouco. Isso É. é engraçado, né, isso é pauta para várias conversas. É, É um pessoal que fala que tá ganhando pouco, mas o mercado tem falta deles. É o que isso daí? Entendeu? Então o mercado tem, Salvador é grande para isso. Hoje em dia a gente está tendo vários cursos de vivência, a gente está tendo alguns coletivos que Hum. estão conseguindo encaixar as pessoas em eventos para as pessoas viverem isso, mas o importante mesmo é você acordar e produzir. Hoje em dia você produz no Instagram, você tem tantas ferramentas ao seu favor aí de graça para você produzir, e para você entrar no mercado e você estudar, para você ser um bom técnico de áudio, que eu falo assim: estude, porque chega uma hora que você vai ser cobrado. Você acha que não é na música, mas vai chegar uma hora que você vai ser cobrado, e esse cobrado é a hora que vai te eliminar não, mas vai te tirar ali entre as pessoas que vem buscando, você vê Se que se capacitado, né. capacitando, você vê várias pessoas. Não existe você são coisas básicas que no mercado da música funciona, não existe você colher sem você plantar e sem você regar, tá entendendo? Então na música é isso daí, não existe você virar produtor de uma hora para outra, beleza, você pode ser até indicado, você pode ser irmão do cantor, o irmão estourou, e você ir como produtor viver aquilo tudo, mas você não vai viver o certo como o cara que tinha capacidade para desenvolver aquele trabalho ali, você vai tá ali aprendendo na marra, várias vezes não vai aprender na marra. Tem que correr junto, né, Tem co porque o mercado também é muito rápido. é, e Hoje em dia, todo o tempo tudo muda, né. e uma coisa assim, falar para os profissionais do mercado, né, tudo demais é sobra, é uma coisa que eu aprendi com minha mãe, tudo demais é sobra, você se dedicar demais àquilo ali, a outra coisa que não seja o seu também. Quando você olha a sua carreira, veja se você não está dedicando muito tempo para uma coisa que, se você dedicar para você, mesmo você achando que vai ganhar menos, o dinheiro não tá só ali no dinheiro físico ali, né, do cachê que você ganha. O dinheiro tá na sua qualidade de vida, nas coisas que você vive.
né? Porque quando você deixa de viver algumas coisas importantes que nunca mais vão voltar, para mim você perdeu um dinheiro ali. Então o dinheiro, a o valor mesmo do dinheiro, ele é junto com sua qualidade de vida. Não adianta você ter dinheiro, a música te dá dinheiro e você não viver nada aqui, do outro lado, seus filhos, sua outra vida. Então tem muitos profissionais que vivem isso. Vivem para o artista estar ali 100%. E a sua vida? E o aniversário de seu filho? E o nascimento de seu filho? Que muitos não vê. Essa semana eu vi um profissional que postou a foto, a filha dele nasceu, ele postou a foto, ele e a filha, mas ele não estava naquele momento único, um dos mais importantes da Não vida volta dele. mais, né? Talvez com medo de falar pro cantor assim: pô, me dê 10 dias aí, porque nesse intervalo de 10 dias, Uhum. minha filha vai nascer, tá entendendo? Mas o cantor, o cabeça, o empresário, para ele, na época que a filha dele for nascer 10 dias, ele Vai tirar. vai tirar. Então o cara tem que entender isso também da vida dele, o que ele quer e o que ele não quer da vida. Então eu entendi isso e pôr em prática, né? Principalmente eu entendi o que eu não quero, porque o que eu quero muda todos os dias. Mas eu entendi o que eu não quero passar, tá entendendo? Então esse é o meu recado aí para as pessoas. Gente, eu não tenho mais nada para falar depois disso, porque me identifico muito, acho que sua mensagem acho que foi fundamental, né, me conecto muito. Foi um dos motivos também da minha mudança, né, meu 360 foi com esse A objetivo. gente é empreendedor, a gente já sai aqui com a ideia, falar: É, "Pô, amanhã eu vou montar um negócio". Isso exatamente. daí é É. empreendedor, isso é o que a gente quer, o que a gente quer todo dia vai mudar. E é isso, é exatamente isso, eu falo, tem coisas que eu queria aqui, e o bom de da gente ser dono da nossa empresa é que a gente pode mudar e não tem ninguém para dizer que não pode, né. Então, assim, gente, nosso OpaCast tá chegando ao fim. Silvio, pô, Muito obrigada. obrigado você. Feliz de ter você aqui nesse momento. Acho que a gente já troca tanta ideia, daria a pauta para mais horas de Com de certeza. de Tem podcast. um monte de gente para vir, né, para o podcast, é importante a gente ter essa abertura de produção, para a gente Sim, mostrar, os bastidores realmente, assim, numa conversa a gente mostra muito os bastidores da produção. Então tem muita gente legal de produção para vir aqui para contar várias histórias, certeza. várias experiências, viu. Se quiser É faça uma isso. lista. Pode deixar. É isso, galera. Obrigada, mais um OpaCast chegando ao fim com Silvio Magalhães.